Qual é o ponto de vista que o primeiro cânone de Dort, né, a primeira frase lá da sigla tulip, né? Tulip, total depravação. O que significa isso para o calvinismo? O senhor vai explicar para o telespectador saber qual vai ser o ponto de vista que o senhor vai defender. Certo. Depois o bispo vai fazer a mesma coisa e no próximo bloco vocês vão começar a degladiar. Tá bom. Bom, vamos começar então da premissa básica, que é a questão da imagem de Deus, do Imago Dei, se restou. Uma das coisas que é bem importante para nós, como pensadores e teólogos que querem voltar para a Bíblia, é lembrar que a imagem de Deus no homem não é algo supra-adicionado. Às vezes a gente pega essa ideia porque diz que Deus fez o homem do pó da terra e depois soprou o sopro, de que é assim, ele fez um boneco e aí ele colocou em cima desse boneco algumas características que distinguiam o boneco do resto. Às vezes até como cristãos a gente fala, o ser humano é como um animal com algo adicionado. Eu não creio. Eu creio que a narrativa ali em Gênesis fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele não colocou como uma marquinha. Então, eu diria, o homem não tem a imagem e semelhança de Deus. Ele é imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, se é constitutivo da humanidade, se o homem é imagem e semelhança, destruído por completo não pode ficar. Porque se ficar o homem, deixa de ser homem. Aliás, esse processo de desumanização, que culmina finalmente para os calvinistas na reprovação final, no inferno, é exatamente uma desumanização, mas não uma que apaga aquela marca constitutiva do começo, que não foi adicionada. Bom, por que isso é importante? Se a imagem de Deus ainda permanece de alguma forma, então o ser humano possui algumas das características originais em seu estado puro. E aí vamos mudar o termo. Depravação total dá a ideia de depravação absoluta. Todas as partes do ser humano foram corrompidas até onde podia ser. E aí, de fato, se isso fosse verdade, o ser humano seria um diabo. Ele teria chegado até o fim. Mas mesmo nós, calvinistas, acreditamos que existe uma graça comum que tem como um dos efeitos impedir que o pecado chegue até suas últimas consequências. Retém o pecado, impede que o pecado leve a humanidade à autodestruição. É uma ação de Deus, de uma graça comum. Eu não vou chamar ela é diferente da graça preveniente, mas a gente discute depois. Ela é comum. Ela existe e ela existe para reter o pecado, dentre outras coisas. Então, de certa forma, seria melhor trocar o termo, em vez de dizer depravação total, como se quisesse dizer depravação absoluta, dizer que é uma depravação radical. Tá. Não existe nenhum pedaço, e radical aí é de raiz, não radical, radical de raiz mesmo. Não existe nenhuma área da humanidade, nenhuma parte do ser humano que continua sendo imagem e semelhança, mas é imagem e semelhança decaída. Não existe nada no ser humano que não seja tocado por aquela poeira de morte, por aquele pecado que faz com que o ser humano, e aí eu sei que no final das contas é o ponto em debate, seja incapaz, por iniciativa própria, de buscar a Deus, porque ele está morto em seus delitos e tudo o que ele pode oferecer para Deus vem tocado pelo pecado, vem depravado. O melhor exemplo é oferecer aquele pudim maravilhoso, que eu gosto muito, um pudim de leite condensado, um pudim de leite, né? Feito com creme brulee em cima, dá aquela derretida, ele vem perfeito. E ele está lindo, está delicioso. Mas as mãos que estão trazendo para me oferecer esse pudim estão sujas, de alguma coisa muito nojenta. Eu não consigo aceitar aquele pudim, ainda que ele seja, vamos dizer assim, quimicamente igual a um outro que eu peço no melhor restaurante. Porque esse pecado toca todas as áreas de quem eu sou e me torna incapaz por conta própria. Uma pergunta bem prática, reverendo. Nessa condição que o irmão descreveu do ser humano natural, do homem sem Deus, se ele ouvir o Evangelho sem uma ação eficiente da graça, ele não vai crer. Ele não tem capacidade de crer por ele mesmo. Para que ele ouça o Evangelho, algo já teria de ter acontecido no coração dele que tem início em Deus, porque ele é surdo ao Evangelho, morto em seus próprios delitos, e não reconhece
a voz do Pai. Jesus disse, aqueles que são meus reconhecem minha voz, minhas ovelhas reconhecem. Então eu diria que não só é isso que o pastor disse, mas ainda vão um passo além. Quem não tiver uma ação de Deus anterior já acontecendo, não vai nem ouvir o evangelho direito. E esses que ouvem o evangelho são os eleitos. Esses são aqueles que Deus já elegeu desde antes da fundação do mundo, regenerou pelo seu Espírito e preparou para que abraçassem o Evangelho. Muito obrigado, reverendo. Como é bom trazer professor, né? É uma beleza. Aí, vamos ouvir o outro lado da moeda. Outro professor, que o bispo José Hildo também é professor de teologia, entre outras coisas, escritor, pregador e tal. Bispo José Hildo, qual é o ponto de vista que o senhor vai defender aqui? Olha, o meu ponto de vista é muito parecido, até aqui, com o ponto de vista do pastor Davi. Porque até aí, calvinistas e arminianos, eles falam a mesma língua. Vai ter uma diferença no ponto da graça irresistível dos calvinistas e da graça preveniente dos arminianos. Explica para nós. Bom, o que o pastor Davi estava tentando explicar, né, e estava explicando bem do ponto de vista calvinista, a sua última pergunta, é que alguém que está morto nos seus delitos e pecados, alguém que está nessa condição, né, destituído da glória de Deus, realmente não está alheio à vida de Deus, precisa de socorro, não pode salvar-se a si próprio. Então, do ponto de vista calvinista, ele precisa de uma regeneração que o capacite a crer em Deus. Aí ele vai ter que receber a vida primeiro, para depois ele poder crer, para ele poder ouvir, para ele poder crer em Deus. Isso, o que eles chamam de uma graça de Deus que vem ao encontro desse pecador, que até então está morto, e recebe vida. E recebe uma vida e uma graça que eles denominam de uma graça irresistível, que possibilita essa pessoa de responder a Deus e de ser salva, né? A diferença é que o calvinista entende que essa graça irresistível é para a comunidade de eleitos de um grupo determinado que Deus escolheu de antemão, e é limitado esse grupo. Daí também vem a outra doutrina calvinista de que a expiação de Cristo também teria sido feita para um número X de eleitos, é uma expiação limitada. Bom, nós, os arminianos, entendemos que a graça de Deus também é necessária para que uma pessoa possa crer em Cristo. Só que essa graça, que a gente chama de graça preveniente, ela é uma graça resistível. Ela não é uma graça do tipo irresistível. Ela é uma graça que capacita todas as pessoas a ouvirem, crerem e responderem com fé. Mas podem também resistirem, negarem, né, e não crerem também, se assim o desejarem, né? Podem, digamos, permanecerem na sua incredulidade, podem endurecer os seus corações. E cremos que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo nós entendemos todas as pessoas, a humanidade como um todo. Então a expiação, do ponto de vista arminiano, seria ilimitada, né? Deus amou todas as pessoas, deseja que todas as pessoas sejam salvas. A graça se manifestou salvadora a todas as pessoas, ensinando, educando-nos que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, né, sensata, justa, piamente, né? Então, Deus está ordenando, mandando que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Então, há muitas escrituras na Bíblia que apelam para a conversão, para o arrependimento, para a fé de todas as pessoas. Nós queremos, então, que a graça preveniente é Jesus Cristo sendo erguido na cruz, atraindo todos a si. Cremos que a graça preveniente é o que está lá em João 1,9, né? Jesus é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então, possibilitando, né, que
os homens enxerguem, né? Cristo fala, e quando ele fala, os mortos podem ouvir, porque Cristo tem esse poder de falar e os mortos ouvem. Mas quando a luz se manifesta, né? Porque Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo, mas a condenação e o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas teve parte do mundo que amou mais as trevas do que a luz. Então, esse diálogo de Jesus, a gente diz assim, é bem arminiano, né? Que a luz tem vindo ao mundo para abraçar, para salvar. E isso, em relação ao Imago Dei, a imagem de Deus, é muito similar. Talvez a ideia que nós arminianos tenhamos é que Deus, ao criar o homem, a sua imagem, a sua semelhança, tinha como propósito o relacionamento. O relacionamento. Ele poderia ter criado seres programados para sempre obedecer ao seu comando. Tudo para funcionar perfeitamente. Mas isso resultaria, no final, num mundo de autômatos e algo um tanto artificial, né? sem vida. Agora, ele tem que ser muito soberano. Você há de convir comigo, né? Muito soberano. Aí é que eu digo que eu, como arminiano, eu defendo muito a soberania de Deus, porque só um Deus muito soberano para correr o risco que ele correu de criar seres à sua imagem e semelhança e conceder espaço para o exercício de suas liberdades. Só para resumir o ponto focal do debate, na opinião do irmão bispo José Hildo, o homem natural, né, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ele precisa de um concurso especial da graça de Deus, além da graça preveniente, que o senhor já explicou? Não além da graça. A graça preveniente é esse concurso. Então, mas ele pode resistir a ela? Ele pode. Quem decide é Deus ou é o homem? Não. De fato, o que Deus tem decidido é salvar e reconciliar consigo o mundo. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, que ninguém pereça. Isso Deus já tem decidido e já enviou seu Filho. Agora, cabe a cada um de nós, e cabe a nós também pregarmos o Evangelho, e cabe a cada um que ouve o Evangelho também responder com fé, né? Então, a graça tem se manifestado salvador a todos os homens. Então, cabe aos homens responderem. Brasil, muito bem. Reverendo, qual é a sua primeira pergunta? Bispo, ouvindo, eu concordo. Até certo ponto, os wesleyanos e os presbiterianos vão caminhar juntos em alguns aspectos de calvinismo que está presente ali. Nós vamos, é óbvio, chegar num ponto de diferença, que é a questão da graça, como é que ela age. A sua referência à pregação de Jesus e outros momentos na Bíblia, na qual a oferta do Evangelho, pela sua amplitude e abertura dela, dá a ideia e a expressão que o irmão usou parece que está sendo meio arminiano ali, ou arminianista ali, né? Mas esses são os momentos nos quais a oferta do Evangelho é comunicada. Mas, de certa forma, para cortar direto aí, a minha pergunta é: quando um pecador é resgatado, é pescado pelo Evangelho, o ponto ali de mudança, de transição, o ponto no qual algo acontece, é disparado pela vontade dele, por um ato de exercício de sua própria vontade, ou por um ato de exercício da vontade divina? 3 minutos, bispo. Nós o amamos porque, primeiramente, ele nos amou. A salvação é um ato de Deus. É uma obra de Deus. Só somos salvos porque Cristo morreu na cruz, porque Deus nos amou, porque Deus enviou Jesus Cristo. Não haveria nenhuma possibilidade de salvação a parte da cruz, a parte de Jesus Cristo. Portanto, a salvação é um presente de Deus, é uma oferta de Deus, é uma obra de Deus, por muito amor que Deus teve por nós. Então, é uma oferta, e o que o homem faz, e também por graça de Deus, possibilitado por essa graça, é acolher, é receber isto, é receber essa graça, é abraçar
Então, eu diria, é uma resposta de fé, né? Como Abraão teve, né? Creu Abraão, isso lhe foi imputado por justiça. É o que nós podemos fazer, né? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas por sua graça Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós. E aí, esse ato de nossa salvação é uma obra tão tremenda, ela nunca pode ser diminuída. É o ato regenerador, que é um derramar do Espírito Santo abundante, que nos torna novas criaturas, né? Então é uma coisa assim, tão demais, né, para ser nossa, é dele, né? E a gente só se abre, ele bate. Aí talvez a diferença é que eu não acho que ela seja irresistível. Deus, na sua docilidade, nem por força nem por violência, está batendo a porta, embora tivesse todo o direito, e eu concordo com os calvinistas que, sendo Deus, poderia e teria todo o direito de fazer como bem entende, mas escolheu Deus esse caminho de entrar em Jerusalém montado num jumentinho, de vir de uma maneira que poderia ser resistida, mas é por aí que eu vejo. Tá bom. Então, agora o reverendo Davi vai comentar em 3 minutos a resposta do bispo José Hilton. Bom, eu não posso deixar de, não apenas de concordar, mas de me empolgar do mesmo jeito, porque de fato não existe nada mais maravilhoso do que ver o coração de alguém que é transformado pelo Espírito de Deus e que recebe ali a bênção de união com Cristo e a manifestação da regeneração. Eu fiz a pergunta especificamente sobre onde é que o ponto de transformação acontece, obviamente, em termos da aplicação subjetiva daquilo que aconteceu. E me atrai muito a ideia de que, eu gosto até de definir a fé como o estender de mãos vazias para receber a graça. E acho que até aí é onde nós vamos concordar. É o calvinismo implícito do wesleyanismo e dos presbiterianos. Maravilhoso. Mas o problema é que, no final das contas, nessa aplicação subjetiva, vai haver um momento no qual eu vou dizer quem fecha finalmente o negócio, quem diz sim ou não no final. Eu tenho dificuldade em permitir ao homem até a possibilidade de dizer não, por várias razões. Quando eu era bem jovem, eu dizia assim, mas perguntar para alguém, regenerar alguém, reviver alguém que está morto, dar uma graça preveniente, para depois perguntar para ele, você quer estar vivo? É igual perguntar para alguém se essa pessoa prefere ser rico com saúde ou pobre doente. É óbvio a resposta, né? Não, se eu fui vivificado, eu vou querer essa vida. Eu percebo que existem sentidos de rebeldia do coração, das marcas do pecado, que fazem exatamente com que alguém se endureça ao ponto de dizer, eu não quero essa graça, eu só aceito aquilo que eu puder conquistar por conta própria, eu não quero favor nem de Deus. Essa rebeldia do coração, essa idolatria, tudo pode fazer com que haja essa rejeição. O que eu tenho dificuldade de acreditar é que essa rejeição pode acontecer em alguém em cujo coração a graça já exerceu a sua influência. Para mim, uma graça preveniente seria automaticamente uma graça regeneradora e irresistível, porque ela vem de Deus, ela não me deixa opções. Bom, vamos agora inverter os papéis. O bispo José Hilton é que vai inquirir o reverendo Davi Charles Gomes. Muito bem. Tem aqui uma primeira pergunta. Vamos lá. Bom, se os calvinistas estão certos em afirmar que o homem é totalmente incapaz de responder a Deus com arrependimento e fé, a não ser quando recebe uma graça irresistível, não é? Então, como interpretar os inúmeros textos bíblicos que ordenam que todos os homens se arrependam e tenham fé em Deus? Tais como, por exemplo, Atos 17:30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Tito 2:11 e 12. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Também Mateus 11:28.
Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E também João 7,37. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E por fim, um último versículo, só como exemplo, né? Tem tantos outros. Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A pergunta do senhor Basicamente bom, do ponto de vista calvinista, somente alguns, ou um grupo seleto, é que poderia realmente responder com fé, porque estaria predestinado e teria a capacitação do Espírito, a graça irresistível. Mas a palavra de Deus, em inúmeras passagens, fala de mandamento para todos se arrependerem. Perfeito. Então, como é que a gente lida com isso? Perfeito. 3 minutos, reverendo doutor Davi Charles Gomes. Primeiro lugar, a premissa de que uma ordem só pode ser dada ou uma determinação feita quando alguém puder cumpri-la ou puder obedecê-la, ela é real para os nossos relacionamentos humanos, para o nosso contexto. Ela não se aplica quando nós estamos comparando Criador e criatura. Um Deus eterno, fora do tempo e do espaço, soberano, que não está confinado por qualquer contingência e que faz determinações para o mundo contingente. Isso é bem simples. O raciocínio de que nenhuma lei pode ser imposta por Deus a não ser que eu possa cumpri-la, jogaria por terra completamente a necessidade do sacrifício de Cristo. Porque Cristo veio exatamente porque a lei de Deus moral que exige de todo homem um cumprimento perfeito da lei, não podia ser cumprida. Paulo argumenta isso, até mesmo falando para a comunidade judaica, dizendo: vocês não puderam cumprir a lei. A lei veio para mostrar que vocês não poderiam cumprir. Então ela aponta além de si mesma. Se Deus dá uma lei que não pode ser cumprida, ele está sendo injusto? Não, ele dá a lei que não pode ser cumprida para que haja da nossa parte exatamente a descoberta da nossa necessidade de Cristo. Só Cristo cumpre a lei perfeitamente. Do mesmo jeito, a oferta do Evangelho é universal, é aberta, é para todo homem, porque Deus pode honestamente fazer o convite aberto, mas a pregação do Evangelho deve sempre me levar para perceber a minha inabilidade e a minha dependência de Cristo. Aliás, a conversão é demonstrada externamente quando alguém diz: por mim mesmo eu não posso ser salvo, eu careço de Cristo, me dá a tua graça, porque sem ela eu morro. Eu ainda tenho um minutinho. Sim. Eu gosto de fazer apelo, e tem pouco pastor calvinista que faz apelo. Eu não faço sempre em toda situação, mas eu gosto de vez em quando. Só que meu apelo é assim: primeiro, não tem manso e suave, porque eu acho que às vezes isso daí só manipula a emoção. Eu gosto do hino manso e suave. Ninguém fique bravo comigo, as telespectadoras mais velhas, mas eu não uso aquele clima que se cria para induzir as pessoas só emocionalmente. Mas muitas vezes, quando eu prego o Evangelho de forma direta, ano passado na África do Sul tive a oportunidade de fazer uma série de campanhas evangelísticas. Eu, um pastor presbiteriano, na África do Sul, pregando em igrejas reformadas da África do Sul, bem calvinistas. E o meu apelo era mais ou menos assim: vocês acabaram de ouvir o Evangelho, que diz para você: sorria, sua situação é pior do que você imagina, mas Cristo é muito maior do que você pode conceber. Se você ouviu essa mensagem do Evangelho e seu coração está pegando fogo, é porque você pertence a Cristo. Você não sabia, mas se você está ouvindo a voz do Pai, é porque você pertence a Ele. Então eu tenho uma mensagem para você: volta para casa que o Pai te espera de braços abertos, porque Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem. Agora, se você não entende o que eu estou falando, aguarda, ora, pede a Deus, quem sabe em outro momento. Ô, doido. Esse era o meu apelo. 3 minutos, Bispo José Aildo, para comentar a resposta do reverendo Davi Charles Gomes. Bom, quando eu estou diante de um texto como esse aqui,
não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Eu fico nitidamente com a impressão de que essas pessoas, todas elas, o mundo como um todo, tem a possibilidade desse arrependimento. Deus está dando uma ordem a essas pessoas estão ouvindo uma ordem de Deus, e as pessoas que ouvem eu fico pensando da ótica de uma pessoa que não estaria entre os escolhidos, digamos assim. Que estranho seria para ele receber uma ordem de Deus e, de repente, posteriormente, em algum momento, descobrir que ele não tinha e nunca teve a menor possibilidade de atender aquela ordem. Eu fico pensando numa ilustração que passou na minha cabeça. Eu como pai, chegar para o meu filho, de 5 anos de idade, eu já tive um filho de 5 anos, hoje eles são grandinhos. Chegar e falar, olha, filho, eu quero que você pegue aquela geladeira lá que está na cozinha, põe ela nas costas e traz aqui para a sala. Uma ordem absurda, um mandamento absurdo. E depois o menino não cumpre, não vai conseguir cumprir nunca. E quando ele não cumpre, eu ainda vou puni-lo severamente por não ter cumprido. Quer dizer, eu quase que me sinto... Aí eu falo assim, acho que isso seria injusto da minha parte. É claro que eu compreendo o que você está colocando em termos... A gente não pode julgar Deus a partir dessa nossa ótica humana, mas eu fico meio perdido, realmente, de tentar humanamente entender essas coisas, né? Mas... Bom, eu preciso de ajuda nesse sentido, realmente eu fico sem muita explicação e fico ainda entendendo que Deus realmente amou o mundo e que Deus deseja mesmo que as pessoas sejam salvas, e isso para mim parece fazer mais sentido, né? Todas as pessoas. Todas as pessoas sejam salvas, e que esse mandamento seja realmente válido para todos e que haja uma possibilidade real de que as pessoas possam responder a isso verdadeiramente. Reverendo doutor Davi Charles Gomes vai agora fazer a sua segunda pergunta para o bispo José Hildo. Pegando, para continuar com essa bola para frente, pegando desse ponto, é óbvio que para admitir a possibilidade de que alguém dissesse eu quero e ouvisse um não porque você não é eleito, eu teria que assumir uma coisa bem grande, né? Eu não tenho problema nenhum em dizer, qualquer um que disser eu quero, obviamente, Deus chamou. Porque o dizer eu quero é a expressão maior disso. Quando o irmão fala, eu tenho aí uma dificuldade com pensar nessas situações. Se essa não é a questão, se não existe ninguém que chegue no céu porque diz eu escolhi a Deus, suponha. Qualquer um que chegar no céu vai dizer, eu estou aqui porque Deus me impediu de ir para o lugar onde minhas escolhas levariam. E qualquer um que chegar no inferno vai falar, eu vim aqui por conta própria, eu mesmo que escolhi. Se a coisa fica clarificada dessa forma, tira o problema ou existe alguma outra dificuldade? Eu estou querendo chegar no ponto específico aí de dificuldade. 3 minutos, bispo. Eu não sei se eu entendi direitinho. Você podia só... Se não existe essa possibilidade, a expressão que o irmão fez a minha dificuldade é com a possibilidade de alguém dizer eu quero e não poder, ou com o evangelho ser oferecido para alguém que nunca vai poder, se Deus quer todos os homens e tal. Dele não ter tido a possibilidade, talvez tenha sido essa a minha colocação. Se tirar isso e disser, não, qualquer um que tiver o ímpeto, a vontade de responder ao convite do Evangelho é um eleito. Não existe a possibilidade de alguém dizer eu quero e dizer não, para você não serve. Isso tira a dificuldade ou existe um outro ponto ainda? Onde não, eu creio que não. Eu acho que isso tiraria essa dificuldade. Eu creio que os arminianos, eles acreditam numa eleição na base da presciência, da capacidade de Deus, tendo conhecimento de nós, inclusive até na ideia do molinismo, né? Ou seja, de conhecer a gente até em distintos mundos hipotéticos, ou seja, só Deus mesmo para algo dessa natureza. Então,
por nos conhecer de antemão, ele pode estar nos predestinando. Então, o que talvez seja chocante para mim seja a ideia de não haver nenhuma, de Deus de alguma maneira decretar assim, uns para céu e outros para inferno, sem a menor chance de possibilidade de livre-arbítrio, de escolha, de chance. Isso para mim seria o mais doído da questão, né? Como eu pedi para o meu filho alguma coisa impossível e ainda puni-lo no final das contas. Seria isso para mim o que mais eu chamaria de injustiça, o que ele colocaria Deus, o caráter de Deus ou o amor de Deus, talvez mais não a questão da justiça. Eu não colocaria nem o problema da justiça de Deus em xeque, mas a questão do amor de Deus em xeque. Pareceria que Deus, para mim, então Deus não amaria todas as pessoas de maneira igual, amaria uns mais do que outros. E isso para mim, Deus não seria um bom exemplo para mim, quando Ele diz que eu tenho que amar meus inimigos. Entendeu? Quando Deus diz que eu tenho que amar meus inimigos, Ele não seria um exemplo para mim. Então eu teria dificuldade de amar meus inimigos tendo um pai que não ama todos e que faz acepção de pessoas. Concluiu? Sim. Muito bem. Doutor Davi, pode comentar a resposta do bispo. Eu acho que, de certa forma, bispo, aí, Paulo respondeu em Romanos, especificamente nesses termos. E até o irmão disse, não vou colocar em termos da justiça, porque, de fato, ali ele está discutindo a questão da justiça. Eu já sei disso, armado, então por isso que eu já... Mas eu creio que no amor também, ele diz ali, quem é você para olhar para o oleiro? Quem é o vaso para olhar para o oleiro e falar, por que você me fez um vaso de honra, um de desonra? E ele fala isso no contexto específico de Deus dizendo, escuta, antes que os gêmeos nascessem, ele já tinha escolhido que um ia servir o outro e tudo. Eu sou pai de gêmeos, eu entendo o dilema que é esse tipo de coisa. Mas e se a gente mudar a figura um pouco? Duas propostas bem simples. Primeiro, a história não começa no Éden. A história, na verdade, começa antes da epopeia humana, quando o Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita comunhão e expressão de amor, num borbulhar de amor relacional entre eles, autossuficiente, antes que houvesse mundo, e aí eu acho que nós concordamos, faz parte da teologia dos nossos dois grandes mestres do passado, Pai, Filho e Espírito Santo, lá numa reunião, um supremo concílio deles lá, e o Pai disse, farei para mim um povo, eles serão meu povo, eu serei o Deus deles. E o Filho disse, eu quero ser o instrumento pelo qual eles são feitos e são resgatados e incorporados no relacionamento conosco. E o Espírito disse, eu quero ser a fonte de vida e aquele que sela na união. E a epopeia humana termina no Apocalipse, quando Deus diz, eis agora meu povo reunido comigo, eu sou o Deus deles, eles são meu povo, e agora eu escrevo a minha lei no coração deles, eis que todas as coisas velhas passaram e vão ser feitas novas. Nesse sentido, eu diria que a epopeia humana tem que ter, as aspas que começam e que terminam são essas. Deus sempre teve um plano, Ele está construindo para si um povo. E isso já é uma expressão de amor. Ele está construindo um povo para quê? Para ser objeto desse amor. Sim. Então, esse é um ponto. Eu acho que isso daí é importante porque ele emoldura a discussão. O amor já está garantido no fato de que Deus não precisava ter criado um povo. Não precisava ter dado vida para ninguém. E deu. E o segundo ponto é que é uma caricatura comum, mas um equívoco, acreditar que Deus pega e diz para o céu, para o inferno, que os calvinistas acreditam que dupla predestinação significa esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Porque no melhor da nossa tentativa de entender a palavra, os calvinistas historicamente têm dito, existe uma massa da humanidade que jaz no pecado e que se seguisse o seu caminho natural iria para o inferno. Uma vez meu pai estava fazendo evangelismo de rua, pregando numa praça pública, pastor... O senhor tem que concluir. E ele disse assim, passou um menino e falou, como que eu faço para chegar no inferno? E ele falou, continua indo. A ideia de que existe uma massa que vai para o inferno e que Deus resgata ali como fruto de amor. Tá bom. Alguns. Bispo José Hildo, sua vez inquiriu o doutor Davi. Não, eu vou fazer a pergunta, mas aí eu talvez concluiria que Deus
Sim, essa massa estava indo para o inferno e Deus resolveu salvar alguns. Mas por que não resolveu salvar a todos se Ele é amor? Então, eu colocaria essa coisa desse jeito. Né? Se poderia salvar mais. Essa pergunta, né? essa eu gostei. Não, é interessante, mas é só uma observação. Não, tem outra pergunta, né? Estaria Deus blefando todas as vezes que disse aos homens que eles tinham reais opções e poder de decisão? E olha que não são poucos os textos nesse sentido. Um exemplo bem claro e que aconteceu exatamente depois da queda é esse. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. 3 minutos, reverendo doutor Davi Charles Gomes. Primeiro eu vou responder a que ele não quis deixar com uma pergunta. Aproveita, Vai usar seu tempo. Eu não estou preocupado, no final das contas, por que não fulano e não fulano. Eu fico muito mais encafifado porque eu não presto. Sim. Eu não conheço o coração dos outros, o meu eu conheço. E eu não sei por que cargas d'água ele me resgatou. Isso me deixa mais encafifado do que por que não os outros. Eu não quero bisbilhotar no relacionamento dele com outros. Eu queria entender que graça maravilhosa é essa que buscou um pecador como eu. E aí eu respondo a segunda parte, a outra parte da pergunta nessa mesma linha. Todas essas passagens, Deus está falando com o povo dele. Ele nunca está falando com os incrédulos. Ele está falando com o povo dele. Ele está falando com os filhos da aliança. Ele está falando com Israel. Ele está falando com o povo de Israel. Os profetas chegam e falam com o povo de Israel. Jesus chega e prega para os judeus, o povo de Israel. Na verdade, a única passagem das que o irmão citou que não era para o povo de Israel é Paulo no Areópago. Quando ele fala, os judeus sabem que Deus estava fazendo. Vocês não sabem. E aí sim ele está falando para, vamos dizer, povo fora da aliança. Quando eu falo para o povo da aliança, eu preciso presumir a possibilidade de que eles sejam crentes, eleitos. Eu não criei meus filhos dizendo, um dia vocês decidem se querem ser crentes. Eu criei meus filhos desde pequenininho, dizendo, eu vou te tratar como crente, porque vocês são batizados, até o dia que vocês me deem prova ao contrário. Então eu falava para eles orarem, se arrependerem, confessarem os pecados, todas as coisas que são particulares de nós, povo da aliança. Mas no caso de Caim? Agora então, faltou Caim. Não, Caim. É que a pergunta é do caso de Caim. Caim era parte da aliança também. Sim, não, tudo bem. Mas Caim, ele teve a sua oferta primeiramente rejeitada. Ficou furioso por causa disso. E por causa disso, Deus o visitou, conversa com ele e até dá um conselho interessante para ele. Né? Isso é depois da queda, não é mesmo? E nesse conselho, Deus fala com ele, olha, por que você está tão chateado assim? Se você fizer bem, porque o seu irmão fez bem. Olha que coisa interessante, né? Por isso a oferta do seu irmão foi aceita. Se você fizer bem, a sua oferta também vai ser aceita. Está implícito no que ele está falando. Né? Olha só a frase de Deus. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, veja, a condicional o tempo todo aqui, saiba que o pecado o ameaça. Né? Em outros termos, em outras versões, o pecado jaz à porta. Né? Mas compete a você, é teu dever dominá-lo. Né? Então, eu queria saber essa questão do fazer o bem, dominar, do livre-arbítrio para alguém depois da queda, né? Como é que fica? Então, olha só. Bom, não, desculpa, agora esgotou o tempo. Inclusive, ele falou. Pode fazer a pergunta, doutor Davi. Eu fiquei com vontade de entrar naquele debate do Caim lá, mas a pergunta seria, se a graça preveniente ou uma graça irresistível é uma pré-condição para que qualquer ser humano receba o Evangelho.
E se o problema que dificulta e que motiva a necessidade de preservar um espaço de autonomia para uma decisão humana é a vontade de proteger Deus de ser injusto, ou de ser acusado de ser injusto, ou de não ser amoroso, aí vem a seguinte pergunta: e um Deus que pega e deixa uma pessoa incapaz de fazer a escolha certa, escolher para si mesmo aquilo que é pior de tudo, é menos injusto? Só para deixar isso mais claro, se eu permitir que alguém faça a escolha de suicidar-se e não tentar impedir, se preciso for até restringindo essa pessoa, tirando dela a liberdade, amarrando, eu vou estar sendo injusto também. Resolve o problema ou da justiça ou do amor de Deus? Seria amoroso um Deus que deixa um ser humano incapaz de tomar uma decisão dessas, escolher o inferno, escolher resistir à graça? Bispo Hildo, 3 minutos. O pastor Davi sabe fazer pergunta difícil, né? Sabe. Eu não sei se ele sabe responder essa pergunta. Realmente é complicado a gente entrar nesses meandros. Eu realmente não tenho todas as respostas. Eu não sei todas as coisas. Eu confesso a minha ignorância. Talvez eu tenha mais perguntas ainda a fazer para somar a estas, né? Eu confesso que eu preciso de muita ajuda para entender todas as coisas, né? Eu não saberia responder com propriedade, dizer assim, ó, eu poderia falar, poderia dar uma opinião a respeito, mas chegar assim e falar, é isso, é aquilo, com certeza é isso. Eu não sei, eu prefiro me recolher à minha ignorância e ficar depois refletindo mais sobre o assunto. E ainda tem muito mais perguntas que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de encontrar com Paulo. Amém. Eu gostaria de encontrar com os apóstolos que são muito mais espertos. Eu queria fazer tanta pergunta para eles. Pedro, né? Pedro, com tanta coisa que realmente, a respeito de tantas coisas, eu realmente confesso que eu não saberia dizer, né? O senhor terminou? Terminei. Então, o seu comentário, doutor Davi. Eu sugiro que o senhor responda, então, a pergunta. Eu também não posso responder de forma definitiva. Eu acho que os dois seriam problemáticos. Eu acho que, no final das contas, eu tento escapar de um problema, de atribuir a Deus falta de amor ou injustiça, eu caio em outro. E quando é uma escolha entre a frigideira ou o fogo, talvez o melhor seja pensar que esse ponto não pode ser o fator definitivo. Eu tenho descoberto que, para mim, uma posição saudável é trabalhar com conceitos limites naquilo que eu não posso definir com toda clareza. E conceitos limites são conceitos que estabelecem um território e dizem, mesmo que eu não consiga definir tudo aqui dentro, eu cerco as ideias estabelecendo limites. Daqui para cá tudo bem, daqui para cá eu entrei em erro. Então vamos lá. Primeiro conceito limite. Deus é soberano e é impossível que qualquer coisa no mundo aconteça fora da vontade soberana dele, no sentido da deidade absoluta. Para mim isso é um conceito limite. Nenhum fio de cabelo da minha cabeça pode. E o exercício da minha vontade não pode ser uma área neutra de autonomia. Mas esse conceito limite tem um outro conceito limite junto. Deus não é mentiroso e quando ele fala que eu faço escolhas e que elas são significativas, ele não pode estar mentindo. Então, de alguma forma que eu não sei entender, existe aí não uma combinação, um conluio e nem um sinergismo entre a minha vontade e a de Deus, mas sim um concurso. A minha vontade concorre com a dele, sem que a minha deixe de ser verdadeira, mas sem que seja ferida a soberania dele. Dois conceitos limites. Eu não atravesso para cá e não atravesso para cá. Preciso manter os dois. E vamos cercar esse território melhor ainda. Tem mais dois conceitos limites. Deus é bom. Não só ele é soberano. Ele é bom. Qualquer que seja a escolha dele, é boa. É sempre bom. O que Deus faz é bom.
E o quarto conceito limite, aí se eu tiver 4 eu tenho uma cerquinha já, né? O quarto conceito limite é de que Deus é justo. Nada que Ele faz vai ser injusto. Então, a justiça na condenação do ímpio, a bondade no resgate daqueles que não eram resgatáveis. Eu faço escolhas, elas são significativas e são reais, mas no final das contas é Deus. Eu preciso de fé para estender as mãos vazias, mas a palavra de Deus é muito claro. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus também. Ela é parte da graça. Amém. Bom, agora é a vez do bispo fazer a terceira pergunta para o doutor Davi. Faz uma bem difícil. Bom, vamos ver. Como você interpreta o fato de Jesus culpar as cidades de Corazim e Betsaida por sua falta de fé e arrependimento, pois receberam milagres e manifestações da graça suficientemente fortes para crerem e se arrependerem, mas mesmo assim não creram? Sinais esses que seriam suficientes para a conversão de Tiro, Sidom e Sodoma. Conforme as seguintes palavras de Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Isso está lá em Mateus 11, 21 e 24. E, concluindo, e você concorda com Jesus que o destino de Sodoma poderia ter sido completamente outro, caso presenciassem os milagres que Jesus fez em Corazim, assim como aconteceu com os ninivitas que se converteram em vista do sinal de Jonas? E ainda tem mais uma perguntinha aqui no final. O rigor para Corazim será maior do que para Sodoma, porque receberam mais sinais, mais graças, tiveram mais chances, mais possibilidades reais, mas em vez de abraçarem a fé e o arrependimento, decidiram fechar os olhos, escolheram permanecer nos seus pecados. Não fica evidente aqui que eles resistiram à graça e por isso se tornaram ainda mais culpáveis? Não é óbvio também que sua sentença está sendo agravada, porque poderiam ter agido diferente diante de tantas evidências, mas assim mesmo resistiram à graça e não se converteram? Não fica claro aqui também que até Sodoma teria se convertido se tivesse tido a mesma oportunidade? Não é patente o fato de que Jesus está impressionado com a falta de fé dos habitantes de Corazim e Betsaida, pois tinham todas as condições para crerem e se arrependerem, e mesmo assim não o fizeram? 3 minutos, essa é dura, hein? Vamos ver se eu consegui contar direitinho. Sim, sim, não, sim, talvez, sim, não, talvez eu tenha esquecido uma. Mas são tantas as perguntas aí. Mas eu acho que dá para responder numa só. Eu não sei se a minha resposta exaure a questão ou responde a questão, mas eu posso interagir com o ponto. Sim, em todos esses lugares, a reação à pregação do Evangelho é o motivo da condenação. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que a condenação de todos os homens não é apenas pelo pecado com o qual nasceram, não é apenas pelo pecado que cometeram, mas que o Evangelho vem e sela essa condenação quando rejeitado. A rejeição do Evangelho é o grande pecado final contra a graça de Deus. E ele só mete o último prego no caixão. O caixão lá da queda e o caixão que vai sendo fechado, o prego final é quando o Evangelho é rejeitado. E aí é lógico, essas passagens estão falando dessa rejeição do Evangelho. E a pregação do Evangelho é parte da graça de Deus. Ele é o chamado externo do Evangelho, certo? Quando nós pensamos em termos da operação que Deus faz no coração, que provoca a resposta, não tem a ver com a condenação, tem a ver com a salvação. Aqueles que se quebrantam diante da proclamação do Evangelho,
Aqueles que ouvem e não rejeitam, não o fazem porque Deus quebrou uma resistência básica que existia. Mas todos aqueles que rejeitam o Evangelho são condenados exatamente porque rejeitam o Evangelho. Em Sodoma e Gomorra o Evangelho não foi pregado. Provavelmente Ló não era um grande pregador da aliança. E ele morou lá, mas não foi sal da terra. E eles não ouviram o Evangelho. Eles estavam atrás dos anjos que eles queriam possuir. E o que Jesus está falando é, olha, se o evangelho que foi pregado entre vocês fosse pregado lá, e os sinais que aconteceram para corroborar essa pregação, eles teriam se arrependido. E eu acredito que, de fato, a pregação do evangelho lá teria acontecido se tivessem os eleitos que estivessem lá. Que, aliás, nós não sabemos se há alguém que foi salvo. Aliás, sabemos sim. Nós sabemos que na família de Ló algum eleito tinha, porque Deus protegeu e resgatou. Então eu creio que o irmão está certo, mas é na condenação é que a rejeição do evangelho é um ponto de condenação. Isso não resolve a questão da salvação. 3 minutos para o senhor comentar essa resposta, bispo. Bem, eu quase ouvi o pastor Davi. Eu quase ouvi o pastor Davi falando que os de Sodoma, se tivessem uma oportunidade do evangelho, teriam se convertido. Bom, ele quase falou isso. Jesus disse que estaria a cidade de Sodoma ainda viva, possivelmente porque haveria mais de 10 justos, né? Porque se houvesse mais de 10 justos, não porque todo mundo se converteria, mais de 10 justos. Então, o que eu consigo entender das palavras de Jesus é que pessoas ali deixaram de se converter, não porque estavam predestinadas à perdição, mas porque não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Ou seja, a graça, por isso, aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 10, né? Como crerão se não há quem pregue? Aquelas pessoas eram pessoas que, se tivessem tido oportunidade, algumas delas teriam tido a graça preveniente, né? A possibilidade de responder positivamente. Essa é que eu vejo aqui. E também a ideia de mais condenação, menos condenação, também responsabilidade maior, menor, é alguma coisa muito interessante para depois a gente poder discutir num outro programa, né? Que hoje não cabe, né? Reverendo Davi Charles Gomes, as suas considerações finais, o senhor tem 2 minutos para fazer um apelo, né? A conclusão. Vou fazer meu apelo. Desejar, depois o bispo também. Bom, eu gostei da nossa conversa, bispo, e eu queria que você que nos assiste soubesse que a nossa discussão, no final das contas, é porque nós queremos discernir e entender alguma coisa melhor. E ela não é motivada meramente por uma vontade de estar certo. Eu tenho certeza que esse é o caso com o bispo e é comigo também. Nós olhamos para as Sagradas Escrituras e queremos ser fiéis às Sagradas Escrituras. Há aspectos de valores que nós queremos preservar. Por isso eu falei aquilo dos conceitos limites. E às vezes a gente quer definir algumas coisas com uma certa clareza que a Bíblia nos permite ou não, dependendo de até onde nós vamos com isso. Eu creio que nós concordamos que a salvação é obra de Deus, nós concordamos que a iniciativa é de Deus. Eu creio que a iniciativa é de Deus tanto no ato de oferecer o seu Filho, quanto no próprio fato de que Deus está preparando para si um povo, quanto no fato de que Ele me chama por nome e me chama a Ele e diz, vem. Eu queria que o telespectador levasse em conta, especialmente se ele não conhece Jesus, aquilo que eu usei descritivamente para fazer, que é o apelo que eu faço. Se você ouve isso, não se pega só na discussão e nos pontos onde nós estamos tendo visões diferentes. Há um ponto bem mais importante onde nós concordamos aqui. E é a nossa carência da graça de Deus para aplicar o sacrifício perfeito de Cristo, que obedeceu a lei que eu não podia obedecer. E Ele fez isso para que
o Espírito Santo pudesse me selar e unir com Cristo, e nessa união com Cristo, a justiça de Cristo se tornasse minha. Para que Deus, o Pai, que é o verdadeiro inimigo do pecador, pudesse olhar para mim e dizer: a paz entre nós foi estabelecida pelo Filho que eu mesmo entreguei. Eu te amo, meu filho. E aí nos trazer de volta para casa. Se você ouviu isso e fez sentido, você é eleito. Larga a mão de perder tempo e volta para casa. Glória a Deus. Esse apelo eu vou incorporar nos meus aqui. Bispo José Hildo, suas considerações finais. Olha, eu estou muito satisfeito com esse debate. É claro que a gente só arranhou o assunto, tanta coisa que a gente poderia falar mais, né? Mas é um prazer, um privilégio para mim poder participar de um debate como esse, com alguém assim de tão alto gabarito, né? Como o pastor, o doutor Davi, e de tão alto nível, né? Estou aqui do lado de 2 pastores presbiterianos, né? E eu posso dizer assim, eu tenho um tio que é presbiteriano. A minha avó ela foi batizada na Igreja Reformada da Suíça. Então eu tenho assim, eu fui até pastor inspirado por esse meu tio presbiteriano, Ernesto Schwartz, uma bênção na minha vida. Então eu me formei na Metodista Livre, bacharel, mas estudei na mestrado na Batista e fiz também doutorado numa instituição que era liderada por calvinistas, presbiterianos, e tive até na Metodista Livre muitos professores presbiterianos, e eu diria assim, e calvinistas mesmo, alguns batistas alguns são arminianos, outros são, mas gente que eu trago no meu coração, que eu amo. Então, eu posso ter alguma antipatia com alguns posicionamentos calvinistas, mas eu tenho uma tremenda simpatia pelos calvinistas. Amém. Né? E louvo a Deus porque nós temos muito mais em comum, né? E que nós, unidos em Cristo, temos uma missão aí extraordinária e Amém. sigamos em frente. Glória a Deus.